Bendito seja o Senhor em sua graça, por mais uma oportunidade que nós temos, não é? De louvarmos ao Senhor. Meus irmãos, eu peço a todos que abram comigo suas Bíblias no livro de Juízes, no capítulo 19. Nós vamos fazer a leitura. O texto é longo, então eu peço que você mantenha a sua atenção e também permaneça com a sua Bíblia aberta durante toda a exposição. Juízes capítulo 19, quem achou, diga amém. Quem achou, diga peraí. Assim diz a palavra do Senhor. Naquela época não havia rei em Israel, e aconteceu que um levita, que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si sua concubina, que era de Belém de Judá, mas ela lhe foi infiel, deixou-o e voltou para a casa de seu pai em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado o seu servo e 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa do seu pai, e quando seu pai o viu, alegrou-se, e o sogro dele o convenceu a ficar ali, e ele permaneceu com eles 3 dias, todos comendo, bebendo e dormindo ali. No 4º dia eles se levantaram cedo, e o levita se preparou para partir, mas o pai da moça disse ao genro: coma alguma coisa, e depois vocês poderão partir. Os 2 se assentaram para comer e beber juntos. Mas o pai da moça disse: eu lhe peço que fiquem esta noite e que se alegrem. E quando o homem se levantou para partir, o seu sogro o convenceu a ficar ainda aquela noite. E na manhã do 5º dia, quando ele se preparou para partir, o pai da moça disse: vamos comer e espere até tarde. E os 2 comeram juntos. E então, quando o homem, sua concubina e seu servo levantaram-se para partir, o pai da moça disse outra vez: veja, o dia está quase acabando, é quase noite. Passe a noite aqui, fique e alegre-se. Amanhã, de madrugada, vocês poderão levantar e ir para casa. Não desejando ficar outra noite, o homem partiu rumo a Jebus, ou Jerusalém, com os 2 jumentos selados e com a sua concubina. Quando estavam perto de Jebus e já se findava o dia, o servo disse ao seu senhor: venha, vamos parar nessa cidade dos jebuseus e passar a noite aqui. E o seu senhor respondeu: não, vamos entrar numa cidade estrangeira, cujo povo não é israelita. Iremos então para Gibeá. E acrescentou: ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou Ramá e passar a noite num desses lugares. E então prosseguiram, e o sol se pôs, quando se aproximavam de Gibeá de Benjamim. Ali entraram para passar a noite, foram sentar-se na praça da cidade, e ninguém os convidou para passarem a noite em sua casa. Até aqui, meus irmãos, mantenham suas Bíblias abertas, fechem os olhos, curvem sua fronte, oremos. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, pedimos a Tua bênção, a Tua graça, que toda a intenção contrária, Senhor, seja repreendida pelo Teu poder, e em Teu nome nós oramos, Pai. Tudo que pretende tirar atenção, tudo que traz inquietação, Senhor, para a glória do Teu nome, nessa noite, seja silenciado pelo poder do Teu Espírito, para que todos nós não saiamos daqui com conhecimentos, Pai, tão somente, mas sejamos transformados pela Tua palavra, para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos visto o mundo. Eu já tenho 44, farei 45 agora em fevereiro. A idade já está se aproximando, né?
os números não param de ficar girando assim, que coisa estranha, né? E aos 45 anos de idade me sinto novo, né? Me sinto jovem. Minhas costas não deixam eu pensar muito desse jeito, mas me sinto novo. A verdade é que já fui moço, e hoje continuo moço, aleluia, mas tenho visto muitas coisas. Vi muita inocência, vi muita malandragem, e já vi também muita violência. Você certamente já experimentou coisas semelhantes a essa que eu estou comentando aqui. Seja na rua, seja no trabalho. A verdade é que as coisas têm valores invertidos hoje em dia. Nós que somos cristãos, você que crê em Cristo, você tem uma cultura, você tem um modo de andar segundo a vontade de Deus, e você não encontra paralelo na maior parte das coisas e das pessoas com quem você conversa. Pelo menos essa é a minha experiência. Talvez eu tenha que andar em lugares melhores. Mas não encontro paralelos por aí. O que eu encontro são valores invertidos. E isso me faz lembrar do Foguetinho. Quantos se lembram do Foguetinho? Um programa que tinha na década de 80, que era apresentado pelo Silvio Santos. Lembra do Foguetinho? Sei. Sei. Mas, na década de 80, o Silvio Santos apresentava o Foguetinho. Era um cenário todo cheio de coisas, assim, tinha bicicleta, televisão, inclusive televisão que não tinha controle remoto. Na minha época, o controle remoto, na verdade, era você, que se levantava e ia até a televisão, né? Televisores, bicicletas, bolinha de ping-pong, coisas com muito valor financeiro, e coisas que tinham pouco ou baixo valor financeiro. E uma pessoa entrava no foguetinho. E aquele foguetinho blindava as pessoas de ouvirem, não é, o que estava do lado de fora, e com um fone de ouvido, essa pessoa, quando piscava uma luz vermelha dentro da cabine do foguetinho, ela dizia sim ou não. E geralmente era sim ou não, porque ela não estava escutando nada e ela gritava no microfone. E das mais esdrúxulas que eu vi, a menina tinha alcançado, porque eram 5 tentativas, e na quinta o que ficasse é o que ela levava, né? A pessoa levava. E a menina tinha conseguido a televisão. Hoje uma televisão talvez não seja um bem tão valioso, mas naquela época uma televisão a cores, de tubo, que pesava seus 7, 8 quilos, aquilo, meu amigo, era algo valiosíssimo. E ela estava, na 4ª rodada, ela tinha dito sim para a televisão. E aí ele perguntou para a menina, uma menininha, cotoquinha, né? Você quer trocar essa televisão colorida por uma bolinha de ping-pong? E ela disse sim, né? Imagina a frustração e a revolta daquela menina quando ela saiu e ficou sabendo que ela tinha alcançado a televisão. Me parece que era um dos melhores prêmios que se tinha lá, mas ela levou para casa uma bolinha de ping-pong, né? A verdade, meu irmão, é que muita gente está levando a bolinha de ping-pong para casa e deixando o televisor que Deus nos concede, não é por aí, e não está vendo as coisas. O mundo está invertido. E as coisas vão ficando obsoletas, e a gente parece que acompanha o mundo e pensa que as coisas da parte de Deus são tão perecíveis como as coisas desse mundo. Você tem celular aí, né? É difícil hoje alguém não ter celular. Inclusive, eu sofro uma pressão grande, porque os meus filhos não têm. E meu filho já tem 12 anos. E o pessoal, nossa, 12 anos não tem celular ainda. Né? Mas é difícil quem não tenha um celular hoje. O meu primeiro celular, eu devia ter 17 anos. Você tinha que enfrentar uma fila acho que era BCP? BPC? BCP. Tinha que enfrentar uma fila. Eu enfrentei a fila, fui contemplado e levei para casa um tijorola. Meu irmão, e aquela coisa ainda você botava na cinta. Não era no bolso como hoje, não, era na cinta. Você andava, parecia um cangaceiro, né? Com a sua peixeira do lado aqui, mas era aquele negócio desse tamanho. Meu irmão, aquilo devia pesar muito. Eu tenho escoliose até hoje por causa daquele negócio que ficava assim, ó. Aquele trecão daquele tamanho. Deixa eu te dizer uma coisa, tinha gente que orava para Deus dar um treco daquele.
que hoje você dá risada dele. Tinha gente que chorava porque não alcançava dinheiro suficiente para comprar um treco daquele. E hoje, quem quer aquilo lá? Ninguém quer, porque está perecível, né? Perdeu-se o valor. As coisas da parte de Deus não são perecíveis, irmão. Nada da parte do Senhor passa. Os seus princípios morais não passam. E ainda que o mundo olhe para as coisas, não é? E julgue todas elas como inúteis, deixa eu lhe dizer uma coisa. O que Deus estabeleceu e firmou, ainda que haja rebeldia no mundo inteiro, não deixará de ser como Deus disse. Muitas pessoas não acreditam no inferno, meu irmão. Acham que isso é história que a igreja conta para trazer pânico para as pessoas. E deixa eu lhe dizer uma verdade. O fato de você não acreditar, ou qualquer pessoa nesse universo não acreditar no inferno, não muda 1 grau da temperatura daquele lugar. Não abaixa uma labareda sequer daquele fogo que não se apaga. Por isso as coisas de Deus, elas são eternas. O que Deus faz, o que Deus estabelece, Ele mesmo faz valer pelo seu poder. E se Ele é o Senhor dos exércitos, quem haverá de ter poder suficiente para desestabilizar o que Deus estabeleceu com a sua palavra de poder? Ninguém. O homem anda na sua rebeldia e acha que está seguindo um caminho valioso. E aqui nós lemos, meu irmão, no capítulo 19 do livro de Juízes, uma história que é uma tragédia. É uma tragédia em todos os aspectos. No aspecto familiar, no aspecto de relação, no aspecto nacional, porque isso abalou uma nação inteira, o que nós lemos e começamos a ler no capítulo 19. E eu já ouvi algumas coisas do tipo, olha, a Bíblia ela está desatualizada. Você já deve ter ouvido isso. Ou pregações que falam tão somente do texto bíblico, não são coisas atuais. As pessoas não têm mais interesse. Deixa eu lhe dizer uma verdade, irmão. O que você leu aqui poderia ser um tabloide desses jornais que exploram violência. Se você liga naqueles... não é nem jornal o nome desse treco, né? E que fica passando notícia atrás de notícia, você certamente vai encontrar todos os dias alguma coisa muito parecida com o que você vai ler aqui comigo, no capítulo 19 do livro de Juízes. E tem um motivo para isso estar aí. É para que eu e você sejamos sensibilizados. Já ouviu falar de senso de urgência? Sabe aquelas pessoas que às vezes o negócio, a casa está pegando fogo, literalmente, e a pessoa está lá sentada, olha para um lado, olha para o outro, aí você está passando, você fala, o que é que você está fazendo? Levanta! Porque não tem senso de urgência. Está vendo as coisas e parece que está dormindo. Quem tem senso de urgência e vê quem não tem, fica naquela vontade, né? Alguma coisa do tipo. Não é? Mas o fato, meu irmão, é que isto está aí para algumas finalidades. Essa tragédia que nós vamos olhar para ela hoje, está aí para alertas para mim e para você, a demonstrar o que é o homem sem Deus, a trajetória dele. E se alguém aqui pensa, ousa pensar, que o homem, por sua conta, encontra o caminho de volta para a sua casa, que é Deus, não encontra, irmão. Essa é a expressão da humanidade sem Deus, e estamos falando do povo escolhido. Preste bastante atenção nessas coisas. É a realidade de uma vida sem Deus. Se na tua família você tem deixado as coisas de Deus ficar de lado, cuidado, irmão. Esse pode ser um caminho que a sua família esteja entrando. Se na tua casa a prioridade é qualquer outra coisa, menos as coisas de Deus, que não perecem, cuidado, irmão, porque pode ser que essas histórias trágicas possam encontrar semelhança, não é, na história da sua família. E eu queria que então voltássemos ao texto, capítulo 19. São 3 capítulos toda a história, mas eu vou me ater no 19, por conta do nosso objetivo hoje aqui, que é a inversão de valores. Mas essa história também está aí para te mostrar o motivo de uma guerra civil que aconteceu em Israel. Foi por causa dessa história aí. Não é? Uma tribo se levantou contra outras 11 e houve uma grande guerra por causa
dessa situação. Verso 1 do capítulo 19 diz assim, olha, naquela época não havia rei em Israel. E você vai encontrar isso sendo dito, não é, no livro de Juízes para todo lado, e sendo dito inclusive que as pessoas faziam o que achavam que deviam. A pessoa que não tem Deus na sua cabeça, ou ela conhece Deus, ou ela tem um ídolo chamado Deus para ela, não é? Ela faz o que ela bem entende. Porque ela, na verdade, é que é a soberana da coisa e não o seu Senhor. Talvez não tenha um Senhor, mas na cabeça dela, ela acha bonito, e ela fala Deus, ela fala misericórdia, ela imita a crente, mas ela faz o que ela bem entende. O indicativo se você é súdito do Senhor ou não, é que vontade que prevalece. É a sua ou é a de Deus, no dia a dia da sua vida? Se acontece como está escrito aqui no verso 1, naquela época não havia rei em Israel, se você não tem um rei, então o governo da tua vida está nas suas mãos, entre aspas. Eu sei que tudo isso que eu estou dizendo não existe, mas no dia a dia, nas tuas decisões, não é? É o que faz a coisa, não é, transparecer. Se você anda de qualquer modo, se você se veste de qualquer maneira, se você fala de qualquer maneira, acha que palavrão não, isso aí tem problema nenhum, não falar aqueles pequenininhos, né, que se diz por aí, e tudo mais. Irmão, cuidado, porque existe um rei, cujo governo é universal, não do reino de Deus, o dele mesmo, o do universo que está debaixo do seu governo, e as suas coisas não perecem. E ela diz assim, aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina, que era de Belém de Judá, mas ela lhe foi infiel. Nós vemos aqui um servo na casa do Senhor, um levita. Levita era sacerdote, trabalhava na obra, trabalhava no templo ou no tabernáculo, eram aqueles que serviam no templo. Este era o levita. E este levita, portanto, um sacerdote. E se um sacerdote, era um representante do Senhor. Era aquele que era visto e tido como líder religioso. Se você fosse fazer uma oferta, se você fosse levar lá um animal para o sacrifício, você entregaria para um como este. A Bíblia não especifica que tipo de serviço ele fazia, mas muito provavelmente não era o sumo sacerdote, mas era um sacerdote. E ele diz aqui, a palavra diz que ele tinha uma concubina, uma espécie de mais uma esposa, ou uma esposa com menos prioridade, e ele tinha então essa concubina. Um fato acontece na casa dele, a mulher é infiel e o abandona. A mulher deixa a casa e sai da casa. Se ela deixa a casa, ela saiu da casa. Mas ela foi infiel e ela partiu. Então observe que é uma família que tem problemas de relacionamento agravados pela infidelidade e pelo motivo dessa mulher se levantar e ir embora. Ao que parece, ela foi embora contra a vontade desse levita, ela foi embora sem que houvesse um acordo de que estavam terminando uma relação, mas ela simplesmente foi embora, deixou a casa que ela habitava com este levita e voltou para a casa do seu pai. Ela voltou para a sua cidade. No verso 2 diz, ela foi infiel, deixou e voltou para a casa do seu pai, que ficava em Belém de Judá. 4 meses depois, demorou 4 meses, esse homem foi lá buscar a mulher, 4 meses depois. Então perceba, meus irmãos, que havia aqui mágoas, rusgas e uma série de coisas envolvendo o relacionamento familiar. E esse homem, 4 meses depois, foi até lá para convencê-la a voltar. O seu objetivo, então, era trazê-la de volta para casa. E ele vai até lá. E quando ele chega lá, ele é recebido pelo sogro. A palavra diz aí, não é? Que no verso 3, não é? Seu marido foi convencê-la a voltar, e ele tinha levado o seu servo e 2 jumentos. A mulher então levou para dentro da casa do seu pai, e quando o seu pai a viu, se alegrou. A alegria do pai daquela moça, muito provavelmente, é pela desgraça da separação daquele casal. E vê-lo voltar trouxe a alegria de tirar essa mancha da família. São tempos diferentes do que a gente vive hoje.
E ele olhou para aquele homem voltando e ficou alegre. E a alegria dele foi tamanha que o serviu tão bem no primeiro dia, serviu tão bem no segundo dia. O objetivo daquele homem era chegar, conversar com a sua concubina, colocá-la em cima do jumentinho e ir embora. Mas o sogro o convence a ficar um dia. Depois, no segundo dia, eles comem, bebem, se alegram. É aquela festa de família, não é? Senta-se à mesa, sempre tem um cafezinho, sempre tem um tio, um primo para ficar falando qualquer coisa, né? Sempre tem alguém que tem uma história e conta a história. E aí passa o terceiro dia, chega o quarto dia, esse homem já está, não é, atiçado para ir embora para casa. E o sogro vira e fala: meu, está tarde, rapaz, está tarde. Você vai sair, não é? E pegar estrada a essa hora. Veja, não é um carro que eles vão chamar o Uber, eles vão montar no jumentinho e sair andando. São horas e dias de viagem que eles têm pela frente. Num tempo onde não se vê iluminação pública, tudo que a gente vê por aqui, não é uma coisa tão boa caminhar à noite. Aquele homem fala: tá bom, vai. Então, na manhã seguinte, já no quinto dia, ele finalmente, como a leitura que nós fizemos, ele se levanta e fala: agora eu vou embora. E aí o pai de novo fala: mas, ei, já? Está cedo. Vai à tarde. Come, rapaz. Aproveita que eu fui lá no estoque lá dos armarinhos Fernando e comprei um monte de miojo. Armarinho vende coisa para costura, né? Mas você entendeu. Comprei um monte de... Come miojo aí, rapaz. Vai que você está fraquinho. Come aí. E essa insistência toda do pai parece revelar algumas coisas. Talvez não só a alegria dele voltar, mas também que o ambiente, o clima entre esse casal, esses dois, não era lá tão bom. E talvez expressando uma preocupação, querendo que ele ficasse mais tempo para que fosse passando, porque foram 4 meses desde que aquela senhora tinha deixado a sua casa. Bom, a Bíblia diz que esse cara espera até a tarde, e quando chega a tarde, o sogro de novo vem com aquela tática: não, mas está tarde. Aí ele está enfesado e diz: quer saber? Vamos embora. E então, verso 10, não desejando ficar outra noite, o homem partiu rumo a Jebus. Jebus é a atual Jerusalém, mas na época ela tinha outro nome, foi antes da conquista de Davi, ela chamava Jebus por causa dos jebuseus, e assim ela tinha outro nome. Então eles partiram para lá, com 2 jumentos selados e com sua concubina. Então ele partiu, ele, seu servo, aquela senhora, e seguiram adiante. Verso 11, quando estavam perto de Jebus e já se findava o dia, o servo disse ao seu senhor: venha, vamos parar nessa cidade dos jebuseus e passar a noite aqui. Mas ele responde: não, eu quero passar a noite numa cidade entre os israelitas, por alguns motivos. Um deles era, obviamente, a segurança. Mas um dos possíveis motivos pelo qual ele não quis ficar em Jebus e seguiu para Gibeá, que era a cidade mais próxima, e que tinha a habitação de israelitas ali, é porque em Israel se tem a tradição de acolher os estrangeiros, acolher os viajantes, e ele seria hospedado, seria acolhido. Em Jebus ele não sabia o que ia encontrar lá, ainda mais esse horário da noite. Então eles seguem rumo a Gibeá. E quando chegam ali, no verso 15, ali entraram para passar a noite, porque quando chegaram em Gibeá, está no verso 14, o sol havia se posto. Então já não tinha mais luz do dia, já estava à noite. E você já andou por fazenda à noite? Eu uma vez fui inventar de jogar paintball numa fazenda à noite. Você não enxerga nada. E de repente, tomei uns tiros que eu não sei nem de onde veio, mas eu só morri, os caras, porque todo mundo está morrendo de medo à noite, aí você faz barulho, não é? E aí então eles entraram na praça da cidade, no verso 15, e ninguém os convidou a passar a noite na sua casa. Isso é um ponto de atenção importante. O que o autor aqui está nos dando de informações é que a corrupção
daquela época é tamanha que as pessoas não estavam se atentando às suas obrigações e aos seus deveres. Chegaram pessoas, chegaram estrangeiros, chegaram até a praça central da cidade e ninguém veio visitá-los. Ninguém veio lá recebê-los e falar: vem cá, rapaz, passa a noite aqui em casa. Ninguém os acolheu. Talvez ele tenha passado e tentado hospedarias, mas também não foi acolhido. Ficou lá no meio. E pela sua insistência ou teimosia para com o seu sogro, ou pela teimosia do sogro, e ele permaneceu todo aquele tempo, agora ele estava nesta situação. De noite, no meio de uma cidade em que ele não tem ali conhecidos, mesmo sendo um levita, ainda não havia sido acolhido. E então a Bíblia diz que um conterrâneo dele, um senhor de idade, aparece para falar com ele, verso 16. E naquela noite um homem idoso, procedente dos montes de Efraim, do mesmo lugar de onde ele vinha, e que estava morando em Gibeá. Os homens do lugar eram benjamitas. A cidade então era tomada por benjamitas, e este homem não era benjamita, ele era efraimita, assim como era também o levita. É muito ita, né? Mas você entendeu. E ele estava ali e voltava então do seu trabalho quando viu, verso 17, o viajante na praça da cidade. E então o homem idoso perguntou: para onde você está indo e de onde você vem? E começa um diálogo. Mas uma leitura atenta vai mostrar que esse levita também não estava muito afim de conversa, não era uma pessoa assim tão amigável. E ele então, aquele idoso, disse para ele, falou: então vamos para casa, eu vou acolher vocês. E parece que houve alguma resistência, porque ele não queria ir para a casa daquele senhor. É uma aparente resistência. A ponto desse senhor idoso dizer para ele, falar: rapaz, conselho, recomendo fortemente, não fique aqui na praça. Não durma aqui à noite. Vamos lá comigo. E depois de uma certa conversa e insistência, eles seguem juntos para a casa deste senhor, não é? Veja aí o verso 19, temos palha e forragem para os nossos jumentos e para nós mesmos, que somos seus servos. Temos pão e vinho para mim, para a sua serva e para o jovem que está conosco. Não temos falta de nada. Veja a arrogância do doidão ainda. Está tudo certo aqui. Mais ou menos, não torre a minha paciência. Ou não preencha a sacola. Não é? E aí o verso 20, você é bem-vindo em minha casa, disse o homem idoso. Vou atendê-lo no que precisar, não passe a noite na praça. E aí, findada essa conversa, verso 21, o homem cede, e ele então os leva para a sua casa e alimenta os seus jumentos, e depois de lavarem os pés, comeram e beberam alguma coisa. Tudo parece tranquilo, não é? Fizeram uma viagem, aquele homem finalmente está livre do sogro, do falatório do sogro, andou, achou um lugar e se hospedou. Pois bem, até que de repente, não é? O verso 22 diz que enquanto eles estavam ali, sentados comendo, talvez falando alguma coisa, nossa, você viu aquela nova jumentinha 2.0 com vidro automático? Sei lá que eles estavam conversando, né? E aí o verso 22 diz que quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade gritaram para o homem idoso, dono da casa: traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que tenhamos relações com ele. E aqueles homens, então, daquela cidade, benjamitas, são pessoas de dentro do povo escolhido, estão num nível de perversidade, tamanho, semelhante ao que houve em Sodoma, semelhante ao que houve lá em Gomorra, a ponto daquela cidade ter sido destruída. E eles olham ali para aquele senhor de idade e falam: eu sei que você tem visita. Nós vimos tudo. Traz o doidão para fora. Nas versões Almeida, Revista Atualizada ou Corrigida e Fiel, para que nós o conheçamos. Conhecer é ter relação. E ter relação é relação, não é, na imoralidade. Eram homens querendo violar aquele outro homem que era sacerdote, um levita, não importa. Queriam tomá-lo, não é? E satisfazer aí as suas, não é,
mazelas com ele. Então eles dizem, bota esse cara para fora. Meus irmãos, a reação do dono da casa é a reação de um israelita que tem dentro de casa alguém, e quando esse alguém está na sua casa, você não apenas tem a obrigação de servi-lo, mas tem a obrigação de defendê-lo. Ele está hospedado na tua casa, é você quem deve cuidar daquela pessoa. Então ele sai, não é? E conversa com aqueles homens dizendo, não, você está doido? Esse homem está hospedado na minha casa, não faça mal a ele. E começa um diálogo. Imagina você, meu irmão, travar um diálogo como esse, que coisa absurda. Mas isso não é absurdo, nós vemos vários tipos de abuso entre jovens em universidade, moças que não se preservam, não é? Enchem a cara, usam coisas que não deviam, de repente estão cercados de homens, e essa almarada vai para cima e ela não tem defesa. Isso não é daqueles dias somente. Essa perversidade é tão presente nos dias de hoje, como era presente nos dias aqui do autor de Juízes, desse levita, foi antes e continua sendo. E eles bateram a porta com a tentativa de arrombar a porta, de derrubá-la à força, para tomar aquele homem, puxar para fora, e todos aqueles homens vadios, como chama a Bíblia, devassos mesmo, perversos, abusassem dele. Aquele homem então sai, o velhinho, não é? Idoso, sai em defesa deles e diz, alto lá, não, ele está aqui na minha casa. E aí ele tem uma reação muito semelhante, não é, ao que houve lá em Gênesis, você talvez se lembre, e ele diz, não, peraí, ó, tem a minha filha aqui, tem a concubina do doido lá, pega elas aí e façam o que quiserem com elas. Mas deixa o homem aqui. E aí alguém vai fazer algum juízo de valor, né, para os desavisados. A Bíblia não está incentivando abuso de maneira nenhuma, não é? O que a Bíblia está fazendo aqui é apenas sinalizando o que aconteceu naquele dia. Mas isso não é algo permitido. Não há juízo de valor sobre a decisão que aquele homem teve, mas há um relato do que ele fez. Mas aqueles homens insistiram, não, eu quero é aquele homem. Imagina aquela situação tensa. A sua casa, não é, com um mutirão de pessoas na frente. Homens naquela época não eram muitos homens como são os de hoje. Você olha para os homens hoje, são homens fortes, né? Oh, fortinho. Essa era uma turma que trabalhava no braço, irmão. Carregava coisa, levantava coisa. É gente, imagina essa turma que cata o boi pelo chifre e tomba o boi assim, indo para cima de você. Eu só ia assim, mãe, ajuda aqui. Já ia chamar minha mãe, Dona Neuza, saca assim, então eu quero ver quem fica na frente. Ah, rapaz, eu que não ficava. E naquela situação toda, a Bíblia diz que esse levita, sem muito pensamento, ele mesmo pega a sua concubina e lança para fora. Verso 25 diz assim, mas os homens não quiseram ouvi-lo, e então o levita mandou a sua concubina para fora, e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Esse homem pegou a sua concubina e a lançou para fora. A NVI, ela traz uma tradução, não é, que ele mandou a sua concubina para fora. Parece que ele fez assim, concubina, saia para fora. E ela saiu. Não foi isso não. O texto original diz que ele agarrou ela à força e a lançou para fora. Aquela mulher não queria sair. Mas ele acatou e a lançou para fora. É o marido lançando a esposa, que tinha sido infiel e abandonado a casa, para fora, para quê? Não pôs para fora de casa, pôs para fora para ser abusada. Com que finalidade? Para livrar-se de uma situação. É isso que acontece. Ele lança ela para fora, e a Bíblia diz que eles a violentaram e abusaram dela a noite inteira. Foi uma madrugada inteira, não é, nessa situação. E quando se fala a noite inteira, a gente começa a pensar de madrugada, né, meia-noite para frente, 1h para frente, né? Lá, meu irmão, 6 horas era a viração do dia, 6 horas já era escuro, as pessoas dormiam super cedo, poucos tinham condições de manter coisas acesas, porque era um consumo de óleo, não tinha vela, não tinha energia elétrica, você dormia cedo. A Bíblia diz que a noite inteira essa mulher foi violentada.
Então nós estamos vendo temas bastante atuais aqui, não estamos? Não é? Entre estupro, violência doméstica, nós estamos vendo uma série de coisas aqui. Para aqueles que dizem que a Bíblia não é atual, né? E a Bíblia diz que ao alvorecer a deixaram. No mesmo verso 25, depois de uma noite inteirinha de violência, eles deixaram aquela mulher. O estado que ela ficou foi terrível, a ponto, não é, de estar a um fio da morte. O abuso e todas as coisas envolveram agressões e uma série de situações que aquela mulher ficou moribunda. Veja aí o verso 26. E ao romper do dia, a mulher voltou para a casa onde o seu senhor estava hospedado e caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Ela voltou, porque a turma lá cansou, não é? E ela conseguiu se livrar daqueles perversos e de maneira a ter muita dificuldade, ela conseguiu voltar para a porta da casa daquele senhor onde estava hospedado o seu marido. Mas ela não conseguiu nem bater a porta, ela não teve forças nem para chamar, para que abrissem e a pegassem, e ali ela caiu, e ela mesmo, por ali mesmo, ela fica, não é? Então, caiu junto à porta, e ali ficou até o dia clarear. Bom, se você já está surpreso o suficiente com tudo isso, tem mais. No verso 27, quando o seu senhor se levantou, quando aquele levita finalmente acordou do sono da beleza, arrancou a remela dos olhos, né? Deu aquela baforada, que as florzinhas até murcha, aí ele se levanta, todo tranquilo, como se nada tivesse acontecido, levantou-se pela manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. Quem estava à porta da casa, irmão? Aquela mulher, a mulher dele, a concubina dele, estava à porta. Aquele homem passou por cima, olhou pelo chão, obviamente que viu aquela mulher ali deitada, mas ele passou porque ele tinha pressa, ele tinha que seguir viagem. E aí ele avança, não é? Olha para ela no verso 28, não é? Vamos terminar a leitura do 27. Então, quando o seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa, saiu para prosseguir viagem, lá estava a sua concubina caída à entrada da casa, e com as mãos na soleira da porta. Então, você imagina a cena, ela toda esticada pelo chão, com a mão ali, que não conseguiu fazer mais nada além disso. E então ele olha com bastante sensibilidade para ela e diz, levanta, bora! Verso 28, levante-se, vamos! E como não houve resposta, então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Sabe quando você pega um saco de batata e bota em cima de alguma coisa e vamos? Foi esse o comportamento desse homem, né? E assim então eles seguiram. Não perguntou como ela estava, não demonstrou qualquer tipo de afeto. Aquela mulher também não fez nada, porque ela já estava praticamente morta, depois de tudo que houve com ela. E sobre o lombo, né, sobre o lombo daquele animal, ela foi e não se sabe ao certo se neste trajeto que ela morre, ou se ela já morta foi posta sobre o animal. Mas o homem pôs ela em seu jumento e foi para casa. No verso 29, e quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e as enviou a todas as regiões de Israel. Aquele homem, meu irmão, era um sacerdote. O que faziam os sacerdotes quando chegavam animais para serem ofertados? Faziam as degolas, faziam todo ali o procedimento para que aquele animal estivesse pronto para ser ofertado. E cuidava também dos resíduos daquele animal para que tivesse finalidade. Então, era alguém que tinha destreza, não é, em cortes e com facas. E usando todas as habilidades que foram feitas para a oferta ao Senhor pelo pecado, esse homem vai, não é, e corta a mulher em 12 pedaços. Alguém talvez diga, rapaz, isso está na Bíblia. Sim. Para mostrar para mim e para você alertas importantes sobre relacionamento, sobre vida sem Deus.
achar que é dono do nariz e andar caminhando por aí. Não escutar conselho de pais que falam sobre pessoas com quem está se relacionando, seja homem, seja mulher, e uma série de coisas. É tudo ultrapassado. O mundo é novo hoje. É isso aí. Essa mulher experimentou algo terrível. E foi então, fatiada em 12 partes. Um pé foi para Benjamim, a outro pé foi para uma tribo, a orelha foi para outra, e assim, ele despachou pedaços dela. E é isso que faz uma comoção nacional. Essa situação move uma nação e cria uma guerra civil. E os próximos capítulos falam sobre isso. Mas é absurdo o comportamento, todo o contexto, meu irmão, dele, dela, do sogro, do velhote, das pessoas ali daquela cidade, tudo, é um absurdo, é um completo absurdo isso tudo. E aí, então, essa mulher morta é cortada em partes e é despachada, cada pedaço para uma das tribos. Talvez o objetivo desse homem tenha sido demonstrar a sua revolta por ter sido ameaçado por aqueles homens benjamitas. Mas nenhum pingo de sensibilidade para com a mulher. E aqui é importante notar, mulheres, louvem muito a Deus pelo Senhor Jesus, porque Ele muda a realidade na tratativa da sociedade para com as mulheres. É a partir de Cristo que muita coisa muda, e louvado seja o Senhor. E então no verso 30, todos os que viram isso disseram: nunca se viu, nem se fez uma coisa dessas, desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. Nunca se viu coisa semelhante. Hoje em dia a gente vê notícias em jornal, crimes passionais, pessoas, homens e mulheres sendo assassinados. Nós vimos no Natal aí, perto do Natal, não sei, uma pessoa maluca lá botou veneno no bolo, porque ela tinha ódio da sogra. Meu irmão, nem comer bolo mais em paz a gente pode. Quem fez o bolo? Vai, Alessandra. Alessandra, come primeiro. Deixa eu ver. Come 2 pedaços. Porque esse mundo está louco, irmão. E as pessoas estão olhando para essa loucura do mundo e achando isso o máximo. E olham para a igreja, olham para a palavra de Deus e o que é isso? Eu vou perder meu tempo lá. Então vai perder tempo comendo bolo. Até aquela marca famosa de bolos, teve alguma notícia aí recente, que tinha alguma coisa estragada lá. Nem os bolos gostosos daquela marca você pode comprar mais. Não vou falar o nome da marca, mas você já sabe qual é. É Bolos Juquinha. Estava estragado. Não é não. Meu irmão, veja que situação horrorosa. É muito provável, isso é da minha parte, minha leitura diante desse texto, que aquela mulher abandonou aquele homem, saiu de casa, teve relações extraconjugais e saiu de casa por conta do tratamento que recebia desse troglodita arrogante, ignorante que era esse homem. Há uma grande chance de que tenha sido por esse motivo, mas independente, meu irmão, alguma dessas pessoas buscou a face de Deus para qualquer coisa, para qualquer decisão? Você viu alguém clamando ao Senhor para qualquer coisa? Ou pessoas se levantando na sua ira, na sua justiça própria e tomando ações? Então nós vemos aqui uma mulher que sai de casa, abandona o marido, no caminho do abandono ela encontra alguém, talvez caiu no conto do coitado vigário, não, mas caiu no conto de alguém aí, A coisa mais natural que existe, meu irmão, é quando você está passando por um problema, seja homem ou seja mulher, uma aproximação de alguém que você não sabe nem de onde veio, mas vem falando coisas suaves ao seu ouvido. Você já passou por isso? Eu já. É nos momentos mais complicados da tua vida que gente assim aparece. E às vezes é pessoa assim muito bonita. Você fala, vixe, errou a porta. É do lado, não, é com você mesmo. O quê? É comigo? Não é? E as mulheres, nessas conversinhas vão caindo e vão cedendo.
E os homens, não é, na sua frustração, na sua irritabilidade ou sei lá o quê, não é, vão olhando para rabos de saia por aí. Essas irresponsabilidades geralmente acontecem quando se tem um problema no relacionamento conjugal. Meu irmão, se as coisas estiverem tudo muito bem mesmo, tudo em dia, na tua tratativa com a esposa com o marido, meu irmão, vão aparecer pessoas assim. Mas é a mesma coisa que apareceu aquele que pediu alguma coisa na rua e já foi embora. Você nem viu, despachou e passou. Mas no momento de fragilidade, as palavras suaves como de uma serpente a sussurrar no ouvido, elas vão entrando e vão encontrando áreas prejudicadas dentro da mente. Porque o meu marido nunca falou assim comigo. Porque meu marido nunca elogiou e nem percebeu. Aí a esposa, né, falando, e o marido é a mesma coisa, não recebo carinho. Eu chego em casa e só tomo patada, não tenho um carinho. Né? Não passa a mão na minha cabeça, na minha careca, não faz nada. Nem um abracinho, nem um tapinha nas costas, nada. Eu vou parar de falar, que senão vai achar que você está defendendo os maridos. Mas eu paro por aqui. O fato e a verdade, meu irmão, é que a rotina está fazendo com que as coisas pareçam obrigação. É tua obrigação voltar para casa, é tua obrigação fazer o teu papel, é tua obrigação. Meu irmão, o que une uma família é o vínculo do amor ou é o vínculo da obrigação com alguém com uma pistola apontada para a cabeça? A robotização da coisa faz com que as rotinas massacrem a relação e abrem espaço. Aquela moça, aquela senhora, seja lá quem for, essa infeliz senhora que passou por uma tragédia, ela abandonou a sua casa. Não houve perseverança, não houve paciência. Aí alguém pode dizer, pastor, olha o que esse homem foi capaz de fazer, vai saber o que fazia antes e dos maus tratos e tudo mais. Pois é. A mesma coisa desse homem, que depois de ter sido abandonado, colocou a sua honra acima de valores muito mais valiosos para Deus. E estava nem aí. 4 meses depois foi buscar. O motivo de ter ido buscar, muito provavelmente não era reconciliação. Era vingança. Muito provavelmente. Não estou aqui afirmando. A Bíblia não está falando sobre isso. 4 meses depois, deixa eu buscar aquela sem vergonha lá. Que mulher minha não faz essas coisas comigo não, rapaz. Está pensando o quê? Vou lá buscar. Aí chega lá e encontra o sogro todo sorridente. E passa um dia, e o sogro não deixa embora. Passa 2 dias, o sogro não deixa embora. 3 dias, não deixa embora. 4 dias, não deixa embora. Por que tanta insistência, irmão? Talvez o sogro tenha percebido no olhar daquele homem que alguma coisa estava azeda. Fica mais um dia. E aí, meu irmão, no estado de ira, no estado de raiva, no estado da incompetência, da falência dos pensamentos, presta atenção. É que neste momento, exatamente nesse momento, que você não deve tomar decisão nenhuma. Porque são, muito provavelmente, as decisões que você vai se arrepender depois. Aquele sogro falou para ele, fica aí, mano. E ele tomou decisão, ficou. Era de manhã. Ele podia ter seguido o caminho dele durante o dia e não teria tido problema nenhum. Mas ele ficou. E quando finalmente era para ele ficar, sossegar o facho, ele se levanta e fala, chega, não aguento mais e eu vou sair. Então, meu irmão, as decisões estão sendo tomadas nos momentos errados, com as condições erradas e no estado inadequado. Você está vendo situações complicadas na tua casa? Passe a reparar, dá uma olhadinha para trás, sabe o retrovisor do carro? Não é? Faça como o movimento do retrovisor, só que para você, na tua vida. Não olha olha para você. E tenta olhar, eu sei que isso é muito difícil, o exercício de autoanálise é complicado mesmo, né? A gente tem uma tendência a puxar a sardinha, né? Na verdade é puxar o lago todo para o nosso lado, né? E a gente olhar para trás e ver como é que a gente tem reagido. Porque é muito fácil, muito bonito, não é? Fala, poxa, minha esposa não fez o que ela deveria fazer, isso, aquilo e tal. Não, pastor, olha, porque, tchau, isso aqui, isso aqui. Mas e você? Bom, eu tenho 12, 13, X anos já desde a ordenação,
E pela graça de Deus tive a oportunidade de conversar com alguns casais. E é muito interessante. É trágico, mas o que eu vou lhe dizer aqui, meu irmão, é a minha experiência. Não sei se com todas as pessoas é assim. Mas você vai conversar com a esposa, pá, mas ela arrebenta o marido. Arrebenta o marido. Você vai conversar com o marido, arrebenta a esposa. Começa com palavras educadas, sofisticadas para mostrar um problema, e aí a coisa vai chegando, aí pega o ponto, e solta tudo. Mas eu não ouço uma falando de si, mas eu reagi mal. Foi por minha causa que tal coisa aconteceu. Não tem autoanálise nenhuma. Tem só o vômito, não é? De tudo aquilo que está na mente, porque, olha, o rei ficou na barriga, você engoliu o baralho, saiu tudo, mas o rei ficou. Né? O problema está sempre no vizinho. Bom, é a tendência natural. Você vê Adão falando, né? Ô, mano! Foi a mulher que você me deu. Ô, mano! Foi a serpente. Só faltou a serpente, mas graças a Deus ela não teve oportunidade de falar. E é mais ou menos assim. Passa tempo, menos tempo, numa situação de crise. É difícil a gente olhar para si e entender, será que eu capitaneei a coisa até chegar aqui? Não. Mas a gente olha os pontos que no nosso entendimento deveriam ter sido feitos ou não. E essas situações fazem com que se levante um momento em que se toma decisões. O pior momento para tomar decisão é este. Aquela mulher tomou a decisão de sair e cometer adultério. Aquele homem, dado o adultério, não seguiu a lei. O que dizia a lei que deveria acontecer? Mas ele pegou e a levou para casa. Alguém pode trazer a possibilidade, não, ele se compadeceu, quis outro, sim, a ponto de jogar ela no meio de um monte de homens. Falou, então toma aí, abusa aí à vontade. E no outro dia, vai, levanta minha filha, anda, não foi nada. Foram só 10 pessoas que estavam aí. Pois é, esses são os valores, meu irmão, invertidos do mundo. E quando nós começamos a olhar para essas coisas, dentro de casa a gente pode talvez encontrar paralelos. Sabe por quê? Porque o que tem mais valor para você? E o meu objetivo hoje aqui é falar sobre valores. Essa história trágica mostra a inversão de valores. Mas o que tem mais valor para você? Essa é uma pergunta que eu deixo aqui. O que tem mais valor para você? Eu me lembro quando eu era solteiro, eu não deixava ninguém colocar o pé no painel do carro. Vai pôr para tiro, peraí. Hoje a Ellen vai, pá, com aquele pezão, passa, tem marca de sandália e tudo. Ali a pouco a Rebeca está sentando na frente, está com os pés, aí está com, né? Mas o que tem valor para você? Quando as pessoas se perdem nos seus referenciais, não é? Elas vão olhando e buscando a pessoa do lado. Você já viu como é que é na dança aqui? Quando tem dança? Você já parou para reparar, aliás? Não é? Tem a líder e coreógrafa. E ela faz os movimentos. E as meninas estão ensaiando, não é? E fazendo os movimentos, copiando ela. Mas no meio da dança, a hora que se perde, o que elas fazem? Olham para a referência e tentam imitar. Não é? E se encontra de novo e vai. Você já viu o louvor executando aqui as músicas? Não é? Para quem não é músico, talvez não enxergue isso, né, Igor? Mas para quem é músico, meu irmão, você está olhando lá e fala, vixe, o cara se perdeu. Como é que você vê que o cara se perdeu? Porque ele está olhando para a mão do outro. Ele está tentando entender para que nota que ele vai ali. Quando você vê o cara dando a pescoçada assim, que ele está meio perdido. Não é? Na nossa vida, meu irmão, quando você se perceber perdido, ou sem saber o que fazer, não olha para aquela vizinha que fica lendo tititi, que fica assistindo esses programas que torce e sai sangue. Não vai para lá, não. Não vai para aqueles amigos que vão dizer para você, rapaz, tenta banhar nesse mundo e tudo mais. Não vai para nenhum desses, não. E tão somente olhe para si e diga, eu sei o que eu tenho que fazer, eu vou levantar e vou embora, ou eu vou levantar e vou botar para fora. Não, meu irmão, porque você também não sabe.
A Bíblia diz que o coração é sábio. É isso? Enganoso. E o que a gente escuta do mundo? Ai, siga o teu coração. Não é tão bonitinho que você vê no filme? Ai, faça o que o teu coração manda. Tolo. Estúpido. Sabe por que as pessoas estão fazendo isso? Porque estão olhando para o lado. Perderam o seu referencial. Eu tenho um amigo casado, tem uns filhos mais ou menos da mesma idade que eu, deixa eu ver o que ele está fazendo. Não é? Quando nós nos perdemos, a gente não deve olhar para outros, mas em primeiro lugar, nós devemos olhar para o nosso Senhor. Qual é o referencial de moralidade do universo, meu irmão? É o nosso Deus. Qual é o referencial para tudo? Quem estabeleceu o que é pecado, meu irmão? É o nosso Deus. Então, a gente tem que olhar para Ele e para Ele perguntar o que fazer, porque a gente se perdeu. E aí, o que eu tenho que fazer? Bom, se você está com dúvida do que tem valor e do que não tem valor, a Bíblia te explica o que tem valor. Eu queria que você abrisse comigo em Apocalipse no capítulo 18. Apocalipse capítulo 18. Nós vamos fazer uma leitura de valor monetário, coisa valiosa, monetária. Capítulo 18 de Apocalipse. Quem achou, diga amém. Veja aí o verso 12. Pode ler o 11 só para você entender o que está sendo dito, né? O verso 11 diz assim: os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Está falando da Babilônia, né? Artigos como ouro, prata, pedras preciosas. Guardou essa palavrinha? Preciosas. Pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda, tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa. De novo a palavra. Bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas e cavalos e carruagens e corpos e almas de seres humanos. O que está sendo descrito aqui, meu irmão, é mais ou menos como alguém dissesse assim: picanha, filé mignon, não é? Bolsa da Louis Vuitton, como é que é? Ferrari, Lamborghini, só coisa fina e coisa preciosa para este mundo. Lembra do Tijorola, que perdeu o seu valor. Já não tem mais tanto valor, só ficou a escoliose. Não é? O que está sendo dito aqui é de coisas que tinham valor. Você viu a palavra preciosa aparecendo aí? Você leu comigo? A palavra preciosa no grego é timios. É a palavra para preciosidade, coisa de valor. E aqui você a viu associada com aspectos financeiros, coisa que custa muito dinheiro. Amém, irmão? Então, para que a gente olhe para coisas que tenham valor para a Bíblia, é importante a gente entender o que a Bíblia chama de coisas valorosas. E para que a gente observe isso, meu irmão, eu vou pedir para você abrir comigo a segunda epístola de Pedro, no capítulo 1. É só voltar um pouquinho. Não fique nervoso, só voltar um pouquinho. Segunda epístola de Pedro, não é? No capítulo 1, nós vamos fazer a leitura do verso 4. O que a Bíblia diz que tem valor, meu irmão? Nós vimos aqui no domingo passado, não é? A pastora Guiar comentando, e foi até referenciado hoje aqui, que a partir de Jesus, ou após Jesus, o que tem mais valor para todos nós, não é? A nossa família. Na prioridade de valores para o crente. Segunda de Pedro, no capítulo 1, olha aí comigo o verso 4, o que é que diz aí? Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Ora, o que o apóstolo Pedro está fazendo aqui? Você já se lembra que ele está no fim da vida, quando escreve as suas epístolas,
e de ciência que está no fim da vida, então ele está trazendo muitas informações importantes para que não saia da tua mente. Ele quer te lembrar daquilo que tem real valor. E aí no verso 4 ele diz que, não é? Ele está falando sobre a virtude que nós recebemos pela graça, não é? De sermos nova criatura em Cristo. No verso 4 ele fala, então dessa maneira, que é o que trata nos versículos anteriores, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. O que tem valor de verdade, irmão, para mim e para você? A primeira delas que a Bíblia nos mostra aqui, que eu quero citar, e a palavra preciosa aqui é a palavra tímios. A mesma usada lá em Apocalipse 18:12, Apocalipse 17, verso 4, e outras citações de preciosidades financeiras. É a palavra tímios. Ora, e depois da palavra tímios, o que vem? Trabalho. Seu precioso trabalho. Seu precioso ego. Seu orgulho. De não deixar ninguém falar assim com você. Você é homem, rapaz, deixa a mulher te tratar desse jeito. Ou seja uma mulher decente, não deixa ele te tratar. É a honra, é o orgulho ou o quê? O que vem depois da palavra tímios? Promessas. Eu falei, né? Preciosidade, é promessa. Então veja aí o verso 4, que dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Sabe o que tem valor para o crente? São as promessas de Deus. Inclusive o crente vive em função das promessas de Deus. Não aquela feita por aquelas pessoas que se dizem profetas de visão e não sei o que lá, e não vou entrar no mérito, mas o que Deus falou, porque o que Deus disse, Ele faz cumprir. E o que tem real valor para mim e para você são as promessas de Deus. Se você espera em Cristo, você não espera em vão, porque Deus lhe deu promessas. Promessas de que você, meu irmão, em todas as coisas que lhe acontecem para o quê? Para o seu bem. Porque Deus está formando em você a imagem do seu Filho, do Senhor Jesus, está imprimindo em você. E é este o bem que todas as coisas cooperam. Não quer dizer que você nunca vai passar mal, não quer dizer que você nunca vai ter problema, mas que nestas situações estão sendo impressas em você os traços e as marcas, o rosto, não é? E o molde do Senhor Jesus. Você está sendo assemelhado a Cristo em todas as coisas. Nas boas, nas ruins, nas não tão ruins, nas que você nem sabia, em todas. Isso é promessa de Deus. Deus disse a você e a mim que passa céus e passa a terra, mas a sua palavra não passa. Isso é estabelecimento de Deus, meu irmão. Então vale a pena confiar no Senhor. O que tem valor verdadeiro e real para mim e para você? Promessa de Deus, palavra de Deus, portanto. Nós vimos naquela história trágica que nenhum deles se preocupou com as promessas do Senhor. Promessas de que se nós, não é, tratarmos bem as pessoas, se nós acalmarmos o furor, não é, com as nossas palavras brandas, nós veremos situações cada vez mais amenas, ou amenas, melhor dizendo. Quase que eu falei amêndoas. A palavra diz que a palavra branda acalma o furor. Naquela relação não teve ninguém, talvez um que quis falar um pouco mais alto que o outro e sai subindo o nível e tudo mais, e de repente a coisa está feita. Então, meus irmãos, o que tem valor verdadeiro para mim e para você são as promessas do Senhor na nossa vida. E Ele prometeu coisas acerca de família. Ele prometeu coisas acerca da nossa vida espiritual. E Ele também prometeu coisas que, se nós não andássemos nos seus caminhos, nós experimentaríamos. O que tem valor verdadeiro para mim e para você? Tímios, promessas. Isso quer dizer, meu irmão, esse comparativo que eu fiz com o Apocalipse é para mostrar para você que não tem dinheiro que se compare à promessa de Deus. Pode ser a maior quantia do mundo, vale a pena? Lógico que não. Pastor, mas o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, junto com o Larry Ellison, o segundo homem mais rico do mundo, vieram aqui e falaram que vão doar tudo para mim, se eu fizer tal coisa. Isso desonra ao Senhor, meu irmão? Sim, então é não. A resposta que você deve dar.
Mas é metade do dinheiro do mundo. Valor algum, coisa alguma tem mais valor do que as promessas de Deus. Meu irmão, por mais que você não acredite, no inferno, ele existe. Até hoje, tem gente, até hoje, meu irmão, nós estamos no meio de janeiro de 2025, que ainda discute se a Terra é plana ou não. Não é estarrecedor um negócio desse? Não, é um plano de conspiração para fazer o mundo parecer redondo, mas é reto. Rapaz, é de um absurdo tão grande. Primeira coisa que eu queria que você visse, que tem valor verdadeiro, são as promessas. Segunda coisa que eu quero que você veja, que tem valor verdadeiro, meus irmãos, na 1 de Pedro, volta aí umas folhinhas. 1 de Pedro, no capítulo 1. Veja comigo o verso 18. 1 de Pedro 1, verso 18. Esse é um dos textos que são meus de cabeceira. Verso 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como o quê? Prata ou ouro, riquezas, coisas que muitas pessoas morrem por isso, mas não foi por elas que vocês foram redimidos da sua maneira vã de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo tímios, mas pelo precioso. Precioso o quê? Sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nestes últimos tempos, em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Se você espera nas promessas do Senhor, meu irmão, é porque o efeito da graça sobre você se manifestou. É porque o sangue de Cristo na sua vida, meu irmão, teve efeito pela graça do Senhor. Porque se tem fé e tem esperança, é porque Cristo, meu irmão, te resgatou dos mortos e te fez olhar agora através do precioso sangue. Sangue que é inestimável. Meu irmão, alguém consegue estimar o valor do sangue de Jesus? Tem ideia? A ponto de valer, meus irmãos, pela a humanidade, pelos pecados da humanidade de todas as eras. O precioso sangue de Jesus. E tem gente que faz piada, não é? Se tornou de uma manifestação de fé, o sangue de Jesus tem poder, não é? Se tornou piadinha. Meu irmão, não faça piadas com coisas muito sérias. Se você tem essa mania de nas brincadeiras, sangue de Jesus, meu irmão, parou hoje, em nome de Jesus. Porque é por meio dele que você e eu temos vida, e vida em abundância. O que tem valor para mim e para você, meu irmão, é o precioso sangue de Cristo. Sangue de um cordeiro, sem mácula, sem mancha, sem defeito. Que o pai olha para o filho e diz assim: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Cristo, quando observado pelo Senhor, gera alegria aos olhos do pai. Gera felicidade porque é obediente, porque tem uma vida de santidade. E Deus mais uma vez diz, inclusive Pedro trata nessas epístolas aqui que nós lemos, dizendo: olha, eu mesmo ouvi, não é? Estávamos no monte, e eu ouvi a voz, não é, do Senhor a dizer com ele: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, a ele ouvi. O que tem valor para mim e para você, meu irmão, é o sangue precioso do Senhor Jesus. Não há nada, nada nesse mundo, nada nesse universo, nem daqui a 200 mil séculos, com a tecnologia avançada que a gente possa ter, não é? Que se compare ao valor, não tem comparação ao valor do precioso sangue de Jesus, porque ele te tirou da morte e te pôs na vida. E se você é cristão, se você experimentou da graça, existe uma terceira coisa, a qual a Bíblia nos apresenta como um valor
e um valor, meu irmão, que é irrevogável, não tem negociação. Não pode vir alguém aqui e dizer, não é mais assim, não, isso é coisa dos antigos, isso aí é porque o meu tataravô vivia assim, o outro vivia assado, porque lá em 1890 alguém fazia... Não, meu irmão, que foi estabelecido por Deus e tem valor, porque Deus deu a isso valor. Eu queria que você fosse comigo lá para Hebreus, volta aí um pouquinho, algumas folhinhas aí, no capítulo 13. Aliás, quem não está participando aí da oportunidade de dar uma mergulhada nesse texto, é maravilhoso. Recomendo fortemente. Fazer igual aquele tiozinho lá na praça. Não durma na praça. Vá no estudo online. Capítulo 13, quem achou, diga amém. Olha aí comigo o verso 4. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. O casamento deve ser honrado por todos, é o que diz a NVI. Agora, e o texto original? Como é que ele traz? Os tradutores aqui tentaram ajudar, mas tiraram o peso na tradução. E outras traduções têm a mesma dificuldade. Sabe que palavra aparece lá? Tímios. Tímios rogamos. Precioso é o casamento. O casamento, meu irmão, ele tem mais valor do que qualquer outra coisa que você tenha e que Deus tenha lhe dado. Depois de Jesus, como já foi dito aqui, a família é o bem mais precioso que nós temos. Quando nós olhamos para as famílias nos dias de hoje, o que a gente encontra? A gente encontra uma série de conflitos, meu irmão. E por quê? Porque o referencial de valor se perdeu. Está invertido. Eu preciso da minha verdade. Eu é que mando aqui. Não, você tem que fazer alguma coisa. É um folgado. E uma série de coisas, meu irmão, que vão criando dia a dias. E que esses dia a dias vão se acumulando e, de repente, se tem uma situação que, se não controlada, meu irmão, preste atenção. Tragédias acontecem. Nós vimos estupro, violência doméstica, violência gratuita daqueles homens, não é? Abuso, imoralidade, um monte de coisa, e vimos feminicídio. Você enxerga essas coisas nos dias de hoje? Tenha curiosidade de pesquisar os casos de feminicídio e você vai encontrar gente que se dizia cristã, pessoas que participavam de igrejas e foram capazes de seguir para um ato tão bruto, violento e inexplicável como esse. Sabe por quê? Porque perderam o referencial. O valor estava na honra. Lá em Sorocaba teve um rapaz que eu fui conversar com ele, ele me disse que já tinha tentado se matar 3 vezes. Porque a esposa teve uma situação com uma outra pessoa e veio uma criança, e essa criança ele não sabia se era dele ou se não era dele, ele tentou tirar a própria vida. O que estava pesando para ele? Era estar bem com a esposa, resolvendo uma situação? Ou era o problema da sua honra ter sido maculada? Veja, meu irmão, os valores estão todos invertidos, todos errados. O que a Bíblia está dizendo para mim aqui e para você, capítulo 13 de Hebreus, o verso 4, é que precioso é o casamento. E Deus disse, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. E não tem mais nada neste mundo que mude as palavras do Senhor. Nada. Porque Ele estabeleceu a família. Ele estabeleceu valores e princípios e deu à família preciosidade. É a mesma palavra que você viu sendo usada para referência de valores monetários, não é? E o que isto implica, meu irmão? Implica que o casamento deve ser observado com muito mais atenção do que tem sido observado até aqui. Eu quero passar rapidamente por 3 coisas, porque o meu tempo já avançou, né? Primeira delas, o casamento ele tem mais valor
do que os teus sonhos. Ai, pastor, mas meu sonho de vida era morar no Vietnã e plantar arroz do Vietnã. Mas eu estou casado, essa mulher não quer ir para o Vietnã, então eu vou largar ela e vou para o Vietnã. Meu irmão, o casamento é mais valioso do que os teus sonhos. Eu acho que ninguém quer plantar arroz no Vietnã, mas eu sei lá qual é o teu sonho. Mas o casamento é mais valioso do que ele. Ah, mas essa pessoa me atrapalha, eu não consigo alcançar meus sonhos. Oh, ela não está te atrapalhando, não, irmão. O teu casamento é mais valioso do que qualquer sonho que você possa ter. E se me permite, sonhe junto. Compartilhe dos sonhos. E no compartilhamento dos sonhos, cedendo um pouco ali, cedendo um pouco aqui, é difícil, né? Eu gosto muito de algumas coisas, mas minha esposa não gosta. Aí vem as dificuldades, né? Mas com sabedoria, a gente encontra no Senhor o caminho. Porque os sonhos não têm maior valor do que o casamento. Quantas pessoas abandonam o casamento porque têm sonhos? Sonho de que a grama do vizinho é mais verde, sonhos de uma vida profissional, um projeto e tal. E deu, pá, igual meu pai esses dias aí, bateu a cabeça no vidro. Não deu com a parede, não viu o vidro e puf. O casamento é maior do que os sonhos. Segunda coisa que o casamento é maior. O casamento é maior do que o seu bem-estar. Você me escuta? O casamento é maior, mais valioso do que o seu bem-estar. Isso quer dizer que tem hora que você está... não aguento mais. Mas o casamento é maior do que o seu próprio bem-estar. A Bíblia chama ele de valioso, de precioso. E ele é maior do que o seu bem-estar. Acima do seu bem-estar, acima dos teus sonhos, está o casamento. Está uma aliança. E veja que coisa interessante. O Senhor compara a nossa salvação com um casamento. É o noivo que vem buscar a sua noiva. Há uma aliança estabelecida. Você tem uma aliança se você é casado. E não se trata de um anel. Se trata de algo que foi feito na presença do Senhor. O casamento é maior do que o seu bem-estar. E a terceira coisa que o casamento é maior, meu irmão, é o patrimônio. Tem pessoas que abandonam o casamento por causa do patrimônio. Rapaz, deu o golpe do baú, casei bem na fita aqui, agora vou passar os teipinhos, ó, tchuki, para levar o dinheirinho embora. Tem gente que por causa de bens, por causa de coisas materiais, que você já percebeu que caixão não tem gaveta, que o bolso do paletó, se for homem, né, não é tão grande assim. Você não leva, irmão. Você não leva, irmã. Patrimônio, bens, coisas. E eu coloquei essas três aqui, tem muitas outras para a gente refletir, porque naquela tragédia horrorosa que a gente leu, muito disso está lá. Sonhos, bem-estar, patrimônio, honra, meus valores. Se você é cristão, se você foi remido, lavado e remido pelo precioso sangue de Cristo, Deus lhe deu promessas. E sobre essas promessas, meu irmão, pode se levantar quem for. Inferno, demônio, gente, país, nação, ninguém consegue ir para cima e destituir o que Deus estabeleceu. E Deus deu promessas para a tua família. E Ele disse que em Abraão, para todos aqueles que agora estão em Cristo e são descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus tem bênção especial para a família, irmão. E você também, se você está em Cristo. Por fim, meus irmãos, Tiago no capítulo 5. Volta aí mais um bocadinho. Oh, volta não, vai para frente. Capítulo 5 de Tiago. Sabe o que é precioso? A Bíblia fala de mais uma preciosidade aqui. Veja o verso 7 comigo. Capítulo 5 de Tiago, verso 7. Portanto, irmãos, está falando com crente, certo? Está chamando de irmão, está falando com crente. Portanto, irmãos,
Sejam o quê? Pacientes. Até quando? Pastor, era só prazer. É só meia hora de paciência, tá bom? 10 minutinhos. Uma semana, tá bom, vai. 70 vezes 7, Senhor Jesus. Até que o Senhor venha. Sejam pacientes. Paciência no casamento a gente encontra bastante aplicação, não encontra? Sim ou não? Eu já encontrei algumas nessa minha vida de 20 anos de casado. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Tiago está comparando a paciência com o trabalho do agricultor, que promove ações, ele trabalha e agora ele aguarda, porque existe um trabalho acontecendo da parte de Deus, até que se produzam frutos. E esses frutos, essa paciência, ela é preciosa. Então, meus irmãos, quando nós falamos de casamento, nós precisamos aprender que isso tem muito valor. E Deus estabeleceu, não para ser banalizado como as pessoas fazem por aí, inclusive dentro da igreja, mas para que seja guardado e zelado, porque ele é maior, é mais valioso. Você lembra que nós começamos falando do foguetinho? Você troca a televisão por uma bolinha de ping-pong? Sim! Se você troca o casamento por sonhos, por bem-estar, por patrimônio, por vontades e algumas coisas, você está como aquela garotinha que perdeu algo valioso e pegou algo que não tem valor. A Bíblia chama o casamento de valioso. E o detalhe é que os crentes têm olhado para a referência do mundo, em vez de olhar para o seu Senhor. Nessa noite, que você aprenda os valores do Senhor, que às vezes não estavam estabelecidos na mente, não é? Hoje estão pela graça de Deus. Eu te convido a se colocar em pé. E deixo a você essa pergunta de novo. Quais são os seus valores? O que tem valor para você? Porque nessa semeadura dos valores que você tem, se eles forem diferentes do que o que a Bíblia estabeleceu, palavra de Deus, por mais que você não creia, nada disso muda 1 centímetro, ou 1 milésimo, 1 nanomilemésimo fragmentado do que o Senhor estabeleceu. Por isso, nessa noite, meu irmão, feche os olhos aí onde você está, em nome de Jesus.